A aula agora é uma revisão de geometria do ensino médio, para a gente poder relembrar aquilo que vocês viram no ensino médio. Então tá aí, a geometria plana e espacial, né, aplicada à arquitetura e urbanismo. Tá? Vou trazer algumas aplicações e a gente vai relembrar aí aquilo que você viu lá no seu ensino médio. Primeiro, a gente tem que começar com os conceitos primitivos. Né? Que conceitos são esses que são primitivos para nos auxiliar na geometria? Então, eles são aceitos sem definição, mediante os quais podem ser definidos todos os outros. Como exemplo, eu vou trazer para vocês o ponto, a reta e o plano. Não temos conceito. Né? O que é um ponto? O cruzamento de duas retas é uma condição, isso não define um ponto. Tá? Então, o ponto, a reta e o plano, eles são conceitos que são aceitos pela existência deles. Postulados, axiomas ou hipóteses são proposições admitidas sem demonstrações. Então, você não precisa de demonstrações matemáticas para provar a sua existência. Esses são os postulados. Então, há infinitos pontos em uma reta. A gente sabe que existem infinitos pontos em uma reta, mas eu não preciso provar para você. A prova, ela acontece nos teoremas. Então, os teoremas são afirmações que podem ser provadas. Eu posso provar matematicamente ou geometricamente a existência dos teoremas. Como exemplo, um exemplo aí, no triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? O que é isso aí? É o teorema de Pitágoras. Então, a soma dos quadrados dos catetos, vamos lembrar que não é a soma dos catetos ao quadrado, né? Seria a soma deles entre parênteses elevado ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Então, como é que a gente prova isso? Né? A prova, ela não precisa ser matemática, ela pode ser geométrica. Então, quando a gente diz ao quadrado, por que nós dizemos ao quadrado? Por que nós dizemos ao cubo? Né? Quando é elevado a 3, quando é elevado a 2, dizemos ao quadrado. Porque o A ao quadrado é igual à área de um quadrado de lado A. Mais a área de um quadrado de lado B igual à área de um quadrado de lado C. Então, a gente tem aí, né, ó, dentro de um triângulo retângulo, né, estamos dizendo de um triângulo retângulo, a gente tem a área de um quadrado de lado A, mais a área de um quadrado de lado B, é igual à área de um quadrado de lado C. Então, aqui é o triângulo pitagórico, né, 3, 4, 5, né, os lados 3, 4, 5, que comprovam isso aí. Duvida? Então, conte os quadradinhos. Vai contando aí. Contou? Então tá bom. Se não contou, conta depois. Os elementos fundamentais da geometria. Quais são os elementos fundamentais da geometria? Então, para começar, vamos trazer um conceito aí que você não deve ter visto no ensino médio. Um conceito novo, um conceito de extrusão muito comum aí para a questão da modelagem tridimensional, esse conceito de extrusão. Consiste na movimentação de um elemento geométrico, seja ele um ponto, uma reta, um plano, tá? Um polígono, em uma determinada direção. Então, quando eu movimento esse objeto, aqui eu tenho um polígono, né? Quando eu movimento esse objeto vai deixar para mim um rastro, e esse rastro, né? Esse movimento de deixar o rastro eu chamo de extrusão. Então, trazendo para a arquitetura, a gente tem um pequeno exemplo aí, onde eu tenho as sacadas, né? As sacadas, elas são formadas através da extrusão de um retângulo que está nesse plano, que é a fachada do edifício. Olha aí. Linha. É a extrusão de um ponto, deixando em seu rastro uma sucessão de pontos que se confundem com uma linha. Desculpa aí. Então, a gente pode ter a linha reta. Então, a gente fala reta,
é sempre linha reta, a gente só economiza as palavras. A gente tem a linha reta, a linha curva e a linha mista, que é formado por partes de reta e partes de curva, tá? E a linha poligonal, que ela é formada por partes de retas, tá? A gente vai ver que chamam segmentos de retas. E a linha poligonal ela pode ser aberta ou fechada. A linha reta, né, ou a reta, vamos economizar, a reta ela é infinita. Quando ele diz reta, ela é infinita, tanto quanto o plano também, mas a reta é infinita. E nós damos nome às retas com letras minúsculas, tá? Nomes às retas com letras minúsculas. A nomenclatura é sempre assim. A semirreta. Semirreta é quando eu tenho um ponto, eu defino um ponto sobre a reta e pego a metade da reta, ou para o mais infinito ou para o menos infinito. É a semirreta. E o segmento de reta é quando eu tenho a porção da reta compreendida entre dois pontos. Então, a porção da reta compreendida entre dois pontos é um segmento de reta. Geralmente, a gente chama um segmento de reta, né? É o mais comum, mas está errado. Segmento de reta é segmento de reta, e reta é reta. A reta é infinita e o segmento é um pedaço da reta definido entre esses dois pontos. As retas podem assumir posições de diferentes formas, né? Sobre o mesmo plano, né? A gente está tratando aqui de geometria plana, geometria euclidiana, então a gente tem essas condições. Com relação a posições, né? Existe uma posição muito específica, que é a posição coincidente, eu nem coloquei, porque se as retas são coincidentes, elas são uma reta só, ou é uma reta com dois nomes, né? Então, eu não coloquei para a gente. Mas as retas podem ser coincidentes, elas podem ser paralelas. Paralelas é quando as retas não possuem nenhum ponto em comum. As retas concorrentes são as retas que possuem um ponto comum, né? E um caso específico de concorrente são as retas concorrentes perpendiculares, quando elas possuem um ponto comum e quando elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Aí um exemplo, na arquitetura, né, a gente tem claramente bem marcados aí retas paralelas, né? O paralelismo acontece aí, né? Então a gente tem bem marcado retas paralelas. E a gente tem aqui também, né, dentro aqui, né, é uma planta, né? A gente tem a marcação de retas concorrentes, né? Concorrentes perpendiculares, retas concorrentes perpendiculares. Essa daí é Barcelona, e aí no urbanismo, claramente, a gente vê a presença das retas paralelas aqui, né, de uma forma mais fina, né, aqui nas avenidas também, retas paralelas, ou retas concorrentes, né, desculpa, retas paralelas acontecem entre as quadras, e as quadras lá em Barcelona são bem marcadas, os edifícios ocupam quase todo a quadra, né? E as quadras são quadradinhos, então é bem interessante isso. A gente tem aqui grandes avenidas, né, que são retas concorrentes, né, avenidas que são retas concorrentes perpendiculares. Então se a gente procurar esses elementos, a gente acha eles em alguns momentos na arquitetura. O plano é a extrusão de uma reta sem mudanças de direção, originando um plano que é infinito em todos os sentidos. Então, plano também é infinito. Quando eu movimento essa reta, né, eu estou definindo aqui uma porção do plano que está definido nesse é um retângulo perspectivado, tá? Então, e a gente dá nome a planos com letras gregas, né? E nome de pontos com letras maiúsculas. Nome de pontos com letras maiúsculas, nome de retas com letras minúsculas e nomes de planos com letras gregas. Polígono. O que é um polígono? O polígono é a região do plano limitado por uma linha poligonal fechada. Então, nós vimos lá atrás uma linha poligonal fechada, né? A linha poligonal fechada não é um polígono, né? Torna-se um polígono quando eu defino a região delimitada pela linha poligonal mais a linha poligonal, tá? Então, quais são os elementos aí?
Então, a gente tem o lado, a diagonal e os vértices, né? O vértice é o ponto que é a interseção entre dois lados. Então, o vértice é um ponto, eu dou nome a ele aqui com letras maiúsculas. O lado é o segmento de reta que está entre dois vértices consecutivos, e a diagonal aí, a gente tem um elemento que o conceito é muito próximo, né? A diagonal é quando eu tenho um segmento de reta entre dois vértices não consecutivos, tá? E aí, para deixar isso claro, a gente dá nome aos vértices com letras maiúsculas, porque são pontos, e essa nomenclatura deve ser sequencial. A, B, C, D, E. Eu não posso bagunçar A, B, C, D e E. A gente não pode misturar essa nomenclatura de vértice. Tem que ser sempre no sentido sequencial. O ângulo interno do polígono é formado pelos lados do polígono, medido internamente, né? Então, a medição interna, tá? O ângulo externo não é o replemento, né? Replemento seria a soma sendo 360 graus. É o suplemento. Suplemento é quando a soma dos ângulos é 180 graus. Complemento é quando a soma dos ângulos é 90 graus. Então, o suplemento do ângulo interno é o que falta do ângulo interno para chegar a 180 graus. Então, os ângulos externos são estes ângulos aqui, tá? Que são o suplemento do ângulo interno. Quanto ao número de lados, a gente pode classificar os polígonos, né? Então, eu tenho um polígono de 3 lados, que é o triângulo. Tem biângulo? Não, tem triângulo, tá? A partir de 3 lados. A gente tem 4 lados, o quadrilátero, né? Isso não é um losango que está sendo representado aqui, isso é um quadrado, mas agora classificando com relação ao número de lados, eu tenho quadriláteros, tá? Aqui são polígonos regulares, tá bom? Polígonos regulares, polígonos que têm lados iguais, ângulos internos iguais e estão inscritos em uma circunferência, mas não necessariamente tem que ter isso para ser chamado de triângulo ou de quadrilátero. Então, 3 lados é triângulo, 4 lados é o quadrilátero. 5 lados é o pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, não é septágono, é heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono, não é nonágono, é eneágono, 10 lados decágono. E daqui para frente, acho que repete o decágono aí. Então, a gente tem um decágono com 11 lados, dodecágono com 12 lados, tridecágono com 13 lados, tetradecágono com 14 lados, pentadecágono com 15 lados, e aí vai repetindo, né? Acho que eu cansei de desenhar aqui, com 16 lados hexágono, heptágono, hexadecágono, desculpa, heptadecágono, octodecágono, eneadecágono. Repete o sufixo, né? Lá do número de lados e coloca-se decágono na frente. E com 20 lados, não é vintágono, é o icoságono. Icoságono. Daí os polígonos podem ser classificados como regulares e irregulares, né? Já comentei lá atrás para vocês. O polígono regular é aquele que tem lados iguais, ângulos internos iguais e é inscrito em uma circunferência. Tá? Ele precisa desses 3 elementos para ser considerado um polígono regular. O irregular são todos aqueles que não se encaixam como polígonos regulares. O polígono côncavo e o convexo. O côncavo é aquele que tem um vértice embutido, tá? Um vértice negativo, vamos dizer assim, tá? Mas
o mais comum, né, quando a gente classifica em côncavo e convexo, é definir a definição de 2 pontos dentro da área do polígono, né? Se esses 2 pontos, quaisquer dentro da área do polígono, se eles não saírem para fora da área poligonal, então ele é convexo, tá? Se esses dois pontos quaisquer ligados, esse segmento de reta sair para fora da área do polígono, ele é chamado de polígono côncavo. Aí alguns exemplos, né, de aplicação de polígonos, hexágonos, né? A gente vê claramente aí a presença da geometria na arquitetura, né? Mais alguns hexágonos aí nesse domo. Aí hexágonos também na vista superior, em planta, né? Aí na fachada tem um pentágono. Esse pentágono não é um pentágono regular, mas é um pentágono. Por que não é regular? Porque me parece que não tem lados iguais, né? Mas mesmo se tivesse lados iguais, ele não estaria inscrito em uma circunferência. Aí também, pentágonos. Os triângulos. O triângulo é um polígono convexo de 3 lados e 3 ângulos internos, tá? Então, o polígono, por ser o polígono mais simples, né? O triângulo, por ser o polígono mais simples, a gente tem algumas propriedades bem claras e bem específicas. Então, é o polígono que mais tem propriedades, tá? Então, a gente tem aí os vértices, os ângulos internos, né? E os lados, tá bom? O nome, né? Tem uma nomenclatura bem clara, né? O vértice A maiúsculo é o vértice oposto ao lado A minúsculo, ao lado Azinho, tá? Então, isso é uma nomenclatura padrão, tá? Sempre a mesma letra, né? Maiúscula e minúscula, tá? A gente pode classificar esse triângulo retângulo, que é quando ele possui um ângulo reto, né? Aqui o ângulo reto, triângulo retângulo, triângulo acutângulo, quando ele é formado por ângulos agudos, né? E triângulo obtusângulo, quando tem um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, tá? Um ângulo maior que 90 graus. Então, uma propriedade bem específica aqui, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Quanto aos lados, a gente pode classificar em triângulo equilátero, quando possui os lados iguais, né? Triângulo isósceles, quando ele possui 2 lados iguais, que são os lados iguais. O lado desigual normalmente é chamado de base, mas nem sempre precisa estar embaixo, né? Precisa estar na horizontal para ser a base do triângulo isósceles, tá? É o lado desigual. E o escaleno possui todos os lados desiguais, todos os lados diferentes. Aí algum exemplo aí para vocês, né? De triângulos na fachada, né? Triângulos bem específico, né? Tem um triângulo maior, um triângulo menor, né? Aqui também, apesar de ser uma superfície bem diferente, né? A gente tem aí alguns triângulos, né? Vários triângulos que vão moldar esse formato, né? E triângulos menores ainda, né? Dentro dessa linha triangular. Tá aqui um conceito, que é um conceito novo, né? Talvez seja um conceito novo, que é o conceito de ceviana. Ceviana é todo segmento que tem uma extremidade num vértice qualquer de um triângulo e a outra parte na reta suporte, tá? Então, qualquer reta que ligue um vértice ao lado oposto, né? Seja ele o lado, a altura, a bissetriz, a mediana ou uma linha qualquer, né? A gente chama de ceviana, tá? Então, e não precisa ser só até o lado oposto, né? Basta que ele vá até a reta suporte do lado oposto. É chamado ceviana. As cevianas notáveis são as cevianas que têm propriedades, né? Então, a primeira das cevianas notáveis é a altura. Então, a altura é a reta
que sai do vértice e vai até o lado oposto, formando com o lado oposto um ângulo de 90 graus. No triângulo obtusângulo, né, ele não vai ao lado oposto, ele vai até a reta suporte do lado oposto. Tá? A bissetriz interna é a reta que sai do vértice e vai até o lado oposto, né, dividindo o ângulo interno em duas partes iguais. A mediana é a reta que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Tá? Essa é a mediana. A mediana é diferente de mediatriz. Mediatriz é outra coisa. Mediatriz é um lugar geométrico. Tá? E os centros notáveis. Então, os centros notáveis são os centros formados pelas sevianas notáveis. E elas têm propriedades. Tá? Então, aqui eu tenho o ortocentro. O ortocentro a gente chama de H, tá? Porque é o ponto de encontro das alturas, e a gente escreve a altura, né, utilizando a letra H, HA, altura relativa ao lado A, o vértice A, tá? Aqui o Hzão A é o pé da altura, onde é formado um ângulo de 90 graus, tá? Então, o ortocentro é o ponto de encontro das alturas do triângulo. O baricentro, que é o ponto G de baricentro, né, do que você está pensando. Então, o baricentro é o centro de gravidade, G, porque é o centro de gravidade do triângulo. Então, se você achar o baricentro, né, de um triângulo, se fizer um triângulo num papelão e achar o baricentro do triângulo, ele vai se equilibrar. Se você colocar ele sobre uma caneta, né, ele vai se equilibrar, não vai tombar para lado nenhum. Então, ponto G de gravidade. Então, aqui é o ponto de encontro das medianas, tá? Tem uma outra propriedade que é interessante, né? A mediana, essa mediana aqui, ela... Aliás, o que é a mediana, né? A mediana, deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro, é quando eu tenho aqui, vou trocar essa cor, é quando eu tenho aqui, né? Eu divido, pego o ponto médio, né? O ponto médio do lado. Quando eu pego o ponto médio do lado, tá? Então, a mediana tem algumas propriedades que são interessantes. Aqui tem o baricentro, né? O baricentro vai dividir a mediana em duas partes, que não são iguais, mas na proporção de 1/3 e 2/3, tá? Então, aqui eu tenho 1/3, né? E 2/3, nessa parte está próxima ao vértice, 1/3, 2/3. Uma outra propriedade interessante, né, é que se eu ligar aqui as medianas, eu tenho formado aqui um outro triângulo, né? E esse triângulo é proporcional e igual à metade do triângulo original, tá? Proporcional e igual à metade do triângulo original. Então, se isso aqui, ó, né, a metade de A, né? Aqui também eu tenho a metade de A, tá? Então, essa reta aqui, MCNB, ela é paralela e equivalente à metade do lado A, tá? Então, temos estas propriedades aí no baricentro. É o centro notável que mais propriedades tem, tá? O incentro é o ponto de encontro das mediatrizes, né? E aí, as bissetrizes, por ser uma bissetriz, né, um lugar geométrico, onde todos os pontos nessa bissetriz têm a mesma distância dos lados, então o incentro é o centro da circunferência inscrita, que tangencia os lados do triângulo, tá? Aí, ó. Tá? O incentro é o centro da circunferência que tangencia os lados do triângulo, tá? Então, essa é a propriedade do incentro. E o circuncentro ele é um centro notável, mas não formado por sevianas notáveis, né? Ele é o encontro das mediatrizes dos vértices, tá? Uma mediatriz é um lugar geométrico, né? E ela tem a propriedade de ter todos os pontos que são equidistantes de dois pontos dados. Quando eu encontro as mediatrizes,
eu tenho um ponto, que é chamado de circuncentro. Circuncentro por quê? Porque ele é o centro da circunferência circunscrita, que é a circunferência que passa pelos vértices deste triângulo. Os quadriláteros. Falo os quadriláteros porque são vários, né? Tem quadriláteros de nomes diferentes, tá? Então, é o polígono de 4 lados, 4 ângulos internos, 8 ângulos externos, 4 vértices e 2 diagonais, né? Então, a gente tem algumas propriedades aí. Aqui, né, nesse desenho, quadrilátero são todos que têm 4 lados. Trapézios têm 4 lados e 2 lados paralelos. Paralelogramos têm 4 lados e 2 lados paralelos e iguais, 2 a 2. Os retângulos são quadriláteros, que têm lados paralelos e iguais, 2 a 2, né? E ângulos internos retos. Os losangos são quadriláteros, que têm lados paralelos e iguais, 2 a 2, e lados iguais. Os quadrados, eles são quadriláteros, que têm lados paralelos e iguais, 2 a 2, ângulos internos retos e lados iguais, tá? Então, é isso que significa esse diagramazinho aí de conjunto, né? Então, trapézio possui 2 lados paralelos que são chamados de bases, possuem dimensões diferentes. Então, você tem a base maior e a base menor, porque se as dimensões forem iguais, ele vai se tornar um paralelogramo, que é o próximo quadrilátero que a gente vai ver, tá? Então, a única propriedade aqui é terem lados paralelos, tá? E eles vão acabar sendo diferentes, tá? A gente tem aqui o trapézio retângulo, que é o trapézio que possui, né, 2 ângulos retos, né? Porque um dos lados, né, que não é a base, né, vão formar com a base um ângulo de 90 graus, tá? Então, sempre 2 ângulos retos. O trapézio isósceles é aquele que possui ângulos nas bases iguais. Então, o ângulo na base maior é igual ao ângulo que você tem do outro lado. O ângulo da base menor é igual ao ângulo do outro lado. Para isso acontecer, os lados iguais, né, os lados que serão iguais, os lados não paralelos, terão medidas iguais, né? E o trapézio escaleno é aquele que não tem nenhuma dessas outras duas propriedades. Aí um exemplo na arquitetura, né, na fachada, né, claramente, né, lados paralelos, tá? Aí um trapézio isósceles, né? Aqui um trapézio. A pessoa está de cabeça para baixo, é trapézio? Está de cabeça para baixo, está do avesso, está virado, está inclinado, é trapézio. Não deixa de ser um trapézio, tá? Paralelogramo, né? Lados iguais e paralelos, ângulos internos diferentes, porém os opostos são iguais, né? As diagonais são diferentes, se cruzam ao meio, né? E formam entre si um ângulo qualquer, tá? Aí o paralelogramo, né? A gente tem aqui um paralelogramo bem desenhado, tá? Na outra face a gente tem um retângulo, né? Aqui, ó, o paralelogramo, tá? Esse desenho aqui, né? Não gosto muito, mas é um retângulo inclinado, né? Aí deixa de ser retângulo, tá? Então, é esse elemento aqui, ó, lados iguais e paralelos 2 a 2, tá? Paralelogramo. Aí, no outro exemplo, né? Na fachada, tá? De paralelogramo. O retângulo é um quadrilátero, que é também um paralelogramo, né? Tem lados iguais e paralelos 2 a 2. E ângulos internos retos, tá? Ângulos de 90 graus. As diagonais são iguais, se cortam ao meio e formam entre si um ângulo qualquer. Aí os retângulos nas fachadas, né? Na fachada, tá? O desenho é a figura mais comum encontrada na arquitetura, tá? Figura mais comum encontrada na arquitetura. O losango. O losango é losango, não é losangulo,
losango, ele é um quadrilátero que tem lados paralelos iguais 2 a 2, né? E os lados iguais, então todos os lados são iguais, tá? A gente tem ângulos internos quaisquer, né? Porém, os ângulos opostos são iguais, ângulos opostos são iguais. As diagonais são diferentes, mas formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá? Essas propriedades são importantes quando a gente for construir alguns quadriláteros, né? Você vai precisar de saber a respeito dessas propriedades. Tá? Então tá aí na fachada, né, o desenho de losangos, né? Desenho de losangos bem claro aí nessa fachada desse edifício. Tá? Aí aqui também, ó. O quadrado é um quadrilátero, tem 4 lados, lados paralelos iguais 2 a 2, todos os lados paralelos, os ângulos internos retos de 90 graus, as diagonais são iguais, se cruzam ao meio e formam entre si um ângulo de 90 graus. Está aí na fachada, né, bem claro, aí o desenho de quadrados, né, quadrado tem lados iguais, tem muita gente que chama retângulo de quadrado. Tá errado, né? Tá super errado, tá? Aí, ó, no desenho do piso, né? Apesar de ter um elemento aí todo disforme, né? No desenho do piso a gente tem claramente o desenho do quadrado. É bonito, né? Esse contraste. Circunferência e círculo. Qual que é a diferença? A diferença de circunferência e círculo. Difícil falar, né? A diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é a linha, né? Essa linha onde eu tenho, essa linha curva, onde eu tenho todos os pontos que têm a mesma distância com relação ao centro, tá? Então, isto é a circunferência. O círculo é a porção delimitada no plano pela circunferência. É a mesma coisa lá do polígono e da linha poligonal. A linha poligonal é a linha que envolve o polígono, tá? A circunferência é a linha que envolve o círculo. E o círculo, né, tanto como o polígono, ele é a porção do plano delimitada pela circunferência, mais a circunferência. Então, é o conjunto, tá? Conjunto de coisas. Aqui a gente tem alguns elementos que são importantes, né? O arco de circunferência, aqui ele definiu aqui como sendo a intersecção com um ângulo central. O ângulo central é esse que você tem aqui, né, com o vértice do ângulo no centro da circunferência, tá? Ou seja, é um pedaço da circunferência, tá? O arco de circunferência é uma porção, é um pedaço da circunferência, sendo bem grosseiro com a história. A corda é um segmento que une dois pontos quaisquer na circunferência. Então, se eu pegar 2 pontos quaisquer na circunferência e ligar esses 2 pontos, eu tenho a corda. O diâmetro é a maior corda da circunferência, né? É a corda que passa pelo centro, tá? Então, a corda que passa pelo centro. A flecha é o segmento do raio perpendicular à tangente, tá? Então, é um pedaço do raio, né, que seja perpendicular a uma tangente. É um trechinho, né, do raio, tá? A normal seria, faltou um L ali, a normal, ela é a continuidade do raio para fora da circunferência. E o raio é o segmento de reta, né, que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Tá? Aí o raio. A secante é uma reta que toca em 2 pontos da circunferência, ela corta a circunferência, né? Ela toca em 2 pontos da circunferência, e a tangente é a reta que possui só um ponto comum, tá? Só um ponto comum. E a propriedade aqui para que a reta seja tangente, além desse ponto comum, é que ela seja perpendicular ao raio no ponto de tangência. Tá? Sabendo disso, você resolve qualquer exercício de tangência.
ângulos aqui na circunferência. O ângulo central é aquele que tem o vértice do ângulo, né, lá no centro da circunferência. O ângulo inscrito é quando o vértice está na circunferência, né, e toda a área do ângulo está dentro da circunferência. O ângulo circunscrito é aquele que tangencia as circunferências, né, os lados do ângulo tangencia a circunferência. E o ângulo segmento, né, ele tem um vértice sobre a circunferência e um dos lados ele é tangente à circunferência. Esse é o ângulo segmento. No círculo, a gente tem um círculo inteiro, né, o semicírculo é a metade do círculo. O setor circular seria um trecho, né? Aqui eu coloquei um quarto do círculo, mas não precisa ser um quarto do círculo, né? Pode ser uma fatia do círculo, né? A gente só costuma chamar de pedaço de pizza, né? Fatia de pizza. Olha o gordo pensando na comida. Segmento circular é essa região, né, formada por uma corda, tá? Uma corda e um dos trechos, né? Pode ser o trecho de cima, como pode ser o trecho de baixo também, tá? O segmento circular. A zona circular é formada por duas cordas paralelas, tá? A gente chama de zona circular. Zona não é bagunça, você vê que está organizadinho aí. E o trapézio circular é esse elemento aí que está formado, né, entre um ângulo central e duas circunferências de mesmo centro, duas circunferências concêntricas. A coroa circular é essa região delimitada por duas circunferências concêntricas, né? Então, a gente tem aí alguns elementos, né? Aqui a gente tem um trapézio circular, a gente tem aqui uma coroa circular como circulação, tá? Aqui a gente tem a coroa circular, né? Trapézio circular. Então, esses elementos se repetem, né? A zona circular aí, tá? A coroa circular, né? Marcando a forma do edifício, né? E aí, para finalizar a geometria plana, tá faltando geometria espacial, a gente tem aí, se vocês procurarem, vocês vão ver alguns resumos, né? Tem alguns resumos bem interessantes aí na internet, né? O quadro geral resumindo, tá? Alguns têm fórmulas, né? Outros não. As fórmulas não nos interessam a geometria, as propriedades geométricas, né? Para desenhar, eu não preciso calcular, eu preciso entender as propriedades dos elementos geométricos. Beleza? Então vamos para a geometria espacial, que é a geometria não euclidiana, que não é a geometria plana, tá? É a geometria espacial, né? Para nós é importantíssimo, né? A geometria plana, ela está presente na geometria espacial, né? Nas faces dos objetos, tá? Então, a geometria espacial ela vai trabalhar de elementos tridimensionais, elementos espaciais e tridimensionais, né? E aí, sólidos geométricos são os elementos que a gente vai estudar, os sólidos geométricos, né? Sejam eles regulares, irregulares, poliédricos ou sólidos de revolução. Então, aqui eu tenho um quadro resumo, né? Os poliédricos são os sólidos que possuem faces planas, e os sólidos de revolução são os sólidos que possuem faces curvas, né? E aí eu tenho dos poliedros os regulares e os irregulares, né? Os regulares são somente 5, tá? E os irregulares são os prismas e as pirâmides, né? Com relação ao sólido de revolução, eu também tenho os irregulares, né? Que eu não vou dizer aqui, que são quaisquer, lá na frente eu repito isso. Eu tenho cones, cilindros e esferas. Os poliedros regulares são aqueles sólidos que têm faces planas, né? E os poliedros regulares são poliedros específicos, né? Para ele ser um poliedro regular, ele precisa ter os lados iguais, as arestas iguais, e precisa estar inscrito em uma esfera, tá? Então, quando a gente fala em faces, né? As faces são os polígonos que formam os poliedros, tá bom?
as arestas são os lados desse polígono e que são a intersecção de duas faces. Vamos entender que a gente não chama de lados, né? As faces não são lados, são faces, tá bom? Elas são planos, os lados de um polígono, elas são retas, tá? Então, as faces de um poliedro, né? De um sólido geométrico. Face, aresta, que é o lado do polígono, né? Tá? Seria o lado da face, mas não chama de lado, a gente chama de aresta, e os vértices, né? Os vértices são o encontro das arestas, né? Que são pontos, tá bom? Então, aqui eu tenho os 4 poliedros regulares, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, o tetraedro é uma pirâmidezinha, né, que ela tem 4 faces iguais. E as 4 faces iguais são 4 triângulos equiláteros. Então, aqui eu tenho a planificação. A planificação é quando a gente coloca todas as faces sobre o mesmo plano, por isso chama planificação. Então, eu tenho, como se eu tivesse esse desenho num papel, né? Eu puder cortar esse papel e colar, né? Cortar e colar. Então, é a planificação. 4 triângulos equiláteros. O hexaedro, ou cubo, né? Da agora em diante, nós vamos chamar o hexaedro de hexaedro, não de cubo mais, tá bom? Pode chamar de cubo? Pode, tranquilamente, mas a gente vai preferir dizer hexaedro, né? Ou hexaedro regular, né? Porque hexaedro possui 4 faces. Aqui, assim, é o tetraedro regular, o hexaedro regular, tá? Porque ele possui 6 faces, né? Então, tá aí, é o cubo, né? Tem 6 faces iguais e as 6 faces são 6 quadrados, tá? 6 quadrados. Se eu falar quadrado regular, não, né? Não, quadrado é quadrado, tá? Ele é sempre regular. O octaedro, ele possui 8 faces e as 8 faces são 8 triângulos equiláteros, né? É o balãozinho de festa junina, tá? Chama-se octaedro. Teve um aluno uma vez na prova que respondeu que era bipiramidal quadrática. Vai ser louco lá longe, né? Falta de interesse, né? De estudar para saber que o octaedro chama octaedro. O dodecaedro, né? Que são 12 faces, são 12 pentágonos regulares, tá? 12 pentágonos regulares, são 12 faces. Né? E o icosaedro, eu tenho 20 faces, são 20 triângulos equiláteros. Conta lá quantos tem. Deve ter 20. Tem 20, né? Foi o que desenhei. Então, aí, ó, o exemplo aí na arquitetura, né? Desses, né? Claramente, eu tenho um cubo, né? Um hexaedro, tá? A pessoa está inclinada, deixa de ser hexaedro? Claro que não. Claro que não. Tá? Aí, ó, o cubo, né? Bem claramente, os lados são iguais, né? E aí você tem o desenho das janelas com quadrados, né? Que remetem ao formato do edifício, né? Essa é uma biblioteca do Sanaá. Depois vocês procurem os arquitetos, né? Ótimos arquitetos. Aí você tem aqui também, né? O dodecaedro, tá? Aí a gente tem poliedros, né, que não são poliedros exatamente, esses são derivados, né? Então tem o cubo octaedro, né? A gente tem alguns outros polígonos aí que também são polígonos que têm nomes específicos, né? Estão misturados aí nesse edifício. Aí é a mesma coisa. Pirâmides. As pirâmides são poliedros irregulares que têm como base um polígono e as arestas laterais que se convergem a um ponto, né, que a gente chama de vértice, tá? Então, a pirâmide é isso, né? Quando você tem uma base, um polígono como base e as arestas laterais se convergem em torno do vértice, né, que a gente chama de ápice, tá? O ápice da pirâmide, né? A pirâmide é reta quando o eixo, né, que é
a reta que sai do ápice, né, do vértice superior, e se liga com a base, quando o eixo se coincide com a altura da pirâmide, né? A pirâmide oblíqua é quando esse eixo não está coincidente com a altura da pirâmide, né? Então, seria, a pirâmide oblíqua é a pirâmide inclinada, né? Oblíqua é o nome mais bonito para inclinada, tá? Aí a gente tem aí na arquitetura alguns exemplos, né? De pirâmides. A pirâmide mais famosa é a pirâmide lá do Egito, né? A segunda mais famosa é a pirâmide do Louvre, que é o acesso, né? A entrada do museu. O tronco de pirâmide é quando você secciona o ápice, tá? Você corta paralelamente à base ou não, né? É um tronco de pirâmide, tá? Então, aí um exemplo, né? É a diferença, né, dessa arquitetura para essa outra aqui no fundo, né? O prisma é um poliedro irregular formado por duas bases poligonais, né? Essas bases são paralelas e iguais, tá? As bases são paralelas e iguais. O prisma reto, né, é quando a gente tem quando a aresta lateral, né, forma com a base um ângulo reto, tá? E quando a aresta lateral forma com a base um ângulo qualquer, é chamado de prisma oblíquo, né, que é o prisma inclinado. O paralelepípedo é um prisma em especial que possui faces paralelas e iguais duas a duas, né? Então, e todas as faces são bases, né? Porque o que são bases de um prisma? A base de um prisma é quando eu tenho uma face igual e paralela à outra. Então, quando eu tenho essa igual e paralela à outra do fundo, esta igual e paralela à outra do fundo, essa igual e paralela à da base, né? Então, a que está embaixo, então a gente chama esse prisma de paralelepípedo. Tronco de prisma é quando você secciona, né? Se eu seccionar paralelamente, eu continuo tendo um prisma, mas se eu seccionar inclinado, eu vou ter um outro elemento aí, tá? Que é o tronco de prisma. Né? Então, aqui eu tenho, não é bem um prisma, né? Mas sugere aí uma forma, né, geral prismática, um prisma de base triangular, tá? Aqui eu tenho um cubo, né, mas deixa de ser prisma? O cubo deixa de ser um prisma? Não deixa. Tá? O cubo também é o prisma. Tá? Os sólidos de revolução. O que são os sólidos de revolução? São sólidos que possuem faces curvas, que são faces curvas. Então, os sólidos de revolução são gerados através da rotação de uma figura plana em torno de um eixo imaginário. Tá? Então, se eu pegar aqui uma figura plana, colocar essa figura plana, né, colocar um eixo de rotação nessa figura plana e rotacionar essa figura, eu vou ter formado aí, né, a sugestão nesta rotação, né, a sugestão de um sólido, tá? É aquela história do peteleco na moeda, né? Se eu colocar a moeda na mesa e der um peteleco nela, o que vai acontecer? Ela vai girar e vai sugerir um volume esférico, tá? É esse o princípio, né? Rotacionar, por isso que chama sólido de revolução, tá? Então, a sombra, o rastro dessa movimentação circular em torno de um eixo, ele vai formar para a gente esse sólido de revolução, né? É como o conceito de uma extrusão, só que a extrusão é você movimenta, né, numa direção. O sólido de revolução não, você movimenta em torno de um eixo, tá? Então eu vou ter aqui alguns elementos, né? Eu tenho as geratrizes e as diretrizes. Então eu não tenho arestas laterais, tá? Eu não tenho arestas. No sólido de evolução não tem aresta. Eu tenho geratriz e diretriz. A diretriz é um elemento bem claro, né? A diretriz é esse elemento formado aí, né? São as bases, né, desse sólido, tá? Que são círculos. As diretrizes, elas serão círculos. E as geratrizes, elas são elementos imaginários, né? Que eu tenho como se fossem arestas laterais, tá? Então, as geratrizes são as arestas laterais desses sólidos de revolução, tá? Como se fossem, né? Tá errado eu falar que são arestas laterais, como se fossem arestas laterais, tá? Aí um exemplo bem claro, né?
Catedral de Brasília, né, é o sólido de revolução, né, e com as geratrizes bem marcadas, tá? Cilindro. Cilindro é sólido de revolução gerado através da rotação de um retângulo em torno de um eixo coincidente com um de seus lados. Então, se eu rotacionar esse retângulo, né, eu vou ter aí formado um cilindro. Tá? O cilindro ele tem duas bases, né, iguais e paralelas, tá? E aí eu tenho as diretrizes e as geratrizes, né? Duas diretrizes, né? E várias geratrizes. Geralmente nós desenhamos 12 geratrizes, dividimos a circunferência em 12, tá? Mas pode-se usar menos geratrizes, 12, menos ou mais, né? 12 é o ideal, tá? Tá aí o volume do cilindro, né? Eu tenho o cilindro reto e o cilindro oblíquo, né? O cilindro reto é quando as geratrizes formam um ângulo de 90 graus com as diretrizes. E quando as geratrizes formam um ângulo de 90 graus com as diretrizes, nós temos um cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo ele não é gerado através da rotação de um elemento, né? Ele é gerado através do deslocamento das bases, tá? Depois de ser revolucionado, tá? Aí, ó, a arquitetura imita bem a geometria, né? Então, tem aí um edifício com formato cilíndrico, tá? Esse aí também, né? Um hotelzinho, né? Com formato cilíndrico, tá? Os cones. Cones são sólidos de revolução gerados através da rotação de um triângulo, né? E o eixo de rotação está coincidente com um dos catetos, né? De um triângulo retângulo, tá? Coincidente com um dos catetos do triângulo retângulo. Se eu rotacionar esse elemento, eu vou ter, então, esse volume aí, né? Onde eu tenho geratrizes e diretrizes, né? Uma diretriz e várias geratrizes. Da mesma forma, eu tenho um cone reto, eu tenho um cone oblíquo, tá? Um cone reto e um cone inclinado, né? E aí o exemplo na arquitetura, né? Não precisa ser um sólido perfeito, né? Preenchido, né? Que é um mirantezinho, né? Onde a rampa aí que chega lá no mirante, no ponto mais alto, né? Define aí o volume do edifício. Aí o acesso, né? Ao Museu do Kishi-Kurokawa. E, para finalizar, a gente tem aí alguns resumos também na internet, né? Basta procurar, né, sobre geometria espacial, tá? Então, a gente finaliza aqui a nossa revisão de geometria do ensino médio.